Então, enfim, já vimos neste momento 4 projetos e, de facto, quando olhamos para estes 4 projetos que se apresentam assim de uma maneira simples, em 10 minutos, calculamos o que está por trás, não é? Por trás de cada palavra onde está a missão, a visão, tudo aquilo que se desenvolve e que vocês viram aqui, esteve tudo olhado a pente fino. Por trás de todas aquelas coisas que nós já fomos aqui apresentando, aparecem também tipo contas para perceber se este projeto é viável ou se não. Por trás disto tudo aparecem pilotos, experiências que já vêm o resultado de um trabalho que foi acontecendo ao longo deste tempo. Por isso, a Academia Ubuntu começou no início de 2013, desenvolveu-se no primeiro ano numa lógica de liderança servidora e de trabalharmos muito o que são componentes inspiracionais, e depois, a partir de dezembro do ano passado, assim em concreto, começa este trabalho de incubação, um trabalho de percebermos o que é este projeto. E a elaboração, a construção, este processo todo não foi feito assim de repente, como vocês podem imaginar. Começa por uma simples ideia, uma simples semente que vai para trás, que vai para a frente, que vai germinando e que depois se vai consolidando com a ajuda de muitas pessoas que resulta depois nisto que nos aparecem aqui de uma maneira tão simples. Para isso foram assim essenciais pessoas como os que estão aqui, como já foram muito referidas. Agradeço muito a vossa presença. A Diana Nicolau, o José Luís e o Nuno Filipe são da Lipor, 3 dos tutores, e a Teresa Sarmente é uma designer, professora de design do ESAD e que no fundo ajudou a mobilizar uma série de outros designers que desenharam a imagem corporativa de cada um destes projetos. Obrigado aos 4 por este momento e vamos olhar para esta fase do que é que foi este desafio de acompanhamento de projeto. Perguntava em primeiro à Diana, como é que no fundo foi a participação da Lipor no projeto da Academia Ubuntu? Obrigada, Filipe. Antes de mais nada, muito boa tarde a todos presentes. Como já ouvimos pelas palavras do Dr. Fernando Leite, o facto de a Academia Ubuntu e este excelente projeto que nos foi apresentado pela mão do Dr. Rui Marques e teve um excelente acompanhamento do seu Filipe e também da Joana, para nós foi muito gratificante enquanto organização. E para quem não sabe, a Lipor é uma entidade que trata os resíduos da área do Grande Porto, mas para além disso o nosso objetivo é tentarmos alcançar e caminhar em prol de toda a excelência. Daí a que todos os projetos, iniciativas, ao nível da responsabilidade social, ao nível da sustentabilidade e inovação de empreendedorismo social, que no fundo que é isto que é a Academia Ubuntu, é esta incubadora, está connosco, ou seja, identifica-se perfeitamente com aquilo que são os princípios, os valores da nossa organização. Por isso, foi de uma forma muito natural que nós realmente recepcionamos este projeto de braços abertos ao longo destes meses que fizemos o acompanhamento. Já que fala no modelo de acompanhamento, então na prática, Diana, como é que isto aconteceu? É assim, nós tentamos delinear e tentamos definir 2 vertentes essenciais. Numa primeira fase, ao nível da formação, tentamos perceber internamente quais eram as competências, qual era o know-how que nós tínhamos, nós, e quando digo nós, todos os colaboradores da Lipor, e desta forma pudermos traçar aquilo que foi a tal formação mais técnica e que correspondeu a um período da manhã e que falamos temas como a comunicação e marketing, como finanças para não financeiros, uma série de ferramentas que achamos que eram essenciais para os Ubuntus, para os participantes da Academia Ubuntu. Tentamos traçar, dar instrumentos, dar ferramentas que os possam capacitar a serem ainda mais líderes do que aquilo que eles já eram. Porque, sem dúvida nenhuma, se assim não fosse, nenhum de vocês estaria na Academia Ubuntu. Isto numa primeira fase. Uma outra vertente que também tentamos com muito empenho, com muita dedicação, e quando falamos em dedicação estamos a falar daquilo que vai para além da dedicação profissional, foi mesmo um empenho pessoal e posso falar por todos nós da Lipor, e quando também falamos em todos nós da Lipor, temos aqui um grupo de tutores que vos acompanhou, mas também os Ubuntus sabem que lhes demos a conhecer outros colegas que também tinham outro tipo de competências, mas que a determinado momento também eram essenciais
eles estarem envolvidos. Então, nós organizamos por grupos, não quisemos que fosse apenas um, mas possamos ser um grupo entre 2 a 3 tutores que pudessem acompanhar o projeto, para que pudéssemos realmente fazer um acompanhamento muito próximo, muito dedicado, muito presente, quer a nível pessoal, quando estávamos nas tais sessões, aproximadamente de uma forma quinzenal, mas também para além disso, através dos e-mails, através da recepção na LIPOR. Por isso tentamos que pudéssemos ter um conjunto e uma estrutura muito bem organizada e em qualquer momento que um não pudesse, estivessem lá outros colegas que pudessem realmente assegurar, e foi isso que nós quisemos transmitir quando delineamos realmente este plano de acompanhamento. Não quisemos deixar que nenhum de vós, ubuntus, ficassem sem uma resposta, ficassem sem uma orientação, e sabemos que vocês, e tenho que falar realmente pelo Filipe e pela Joana, sei que também estavam lá sempre presentes, mas da nossa parte nós não quisemos que deixar nada realmente de fora e termos sempre um rosto presente. E então, no fundo, baseou-se dessa forma. Por um lado, o acompanhamento mais técnico, a tal vertente formativa, e também, por outro lado, a tutoria de projetos, que no fundo teve como resultado algo que parece muito simples, que esta apresentação que nós aqui vemos foi um trabalho muito árduo vosso e nosso. Por isso... Bem, obrigado, Diana. Eu gostaria de perguntar aqui ao José Luís o que é que isto representou para a LIPOR, o que é que acha que também que representou, na sua opinião, para os tutores também, mas para os ubuntus? Primeiro que tudo, boa tarde a todos. É para mim um gosto de estar aqui, é um enorme privilégio ter assistido a esta apresentação. Já me ri, já me emocionei. Foi já aqui uma mistura de emoções muito, muito fortes, só aqui num bocadinho, o que dá, digamos assim, a dimensão daquilo que foi para nós participar na Academia Ubuntu. Começaria por dizer que, obviamente, que isto se enquadra naquilo que é a estratégia da LIPOR, da sua responsabilidade social externa, e, portanto, foi um projeto que foi apadrinhado do início pelo Dr. Fernando Leite, e foi, digamos assim, um desafio que ele nos lançou a todos, e que todos dissemos que sim, e, portanto, foi com enorme orgulho e com enorme disponibilidade, mas também com um sentido de responsabilidade muito grande que enfrentamos este desafio. Para mim, no ponto de vista pessoal, foi absolutamente enriquecedor, não é? Trabalhar com os meus colegas que estão ali do projeto Django, ter contacto com uma realidade que está aqui tão perto, mas ao mesmo tempo está tão longe, não é? Acho que foi uma experiência de vida muito, muito gratificante e foi muito importante. Para eles, eu acho que melhor que ninguém, eles saberão dizer e saberão exprimir o que é que isto significou para eles. Eu estou a olhar ali para o Nelson, mas acho que o conjunto de ferramentas que nós podemos disponibilizar, o conjunto de skills que eles vão sair daqui depois destes meses de trabalhar connosco, acho que vão ser muito importantes, quer para o desenvolvimento deste projeto que eles estão agora a lançar, quer para projetos futuros, porque eles são todos muito novos, são todos cheios de ideias, são todos cheios de dinamismo, e tenho a certeza absoluta que têm um caminho grande para fazer, e vão fazê-lo certamente com toda a segurança e com todo o sucesso. Zé Luís, agora ainda sobre esta parte do acompanhamento, no fundo, a LIPOR tinha um esquema, não é? Teve aqui um processo por trás que, no fundo, compunha uma série de etapas. Perguntava-lhe, tipo, nesta matriz, a questão da inovação, da sustentabilidade. Era importante? Foi importante? Sim, foi absolutamente muito importante. Foi sem dúvida muito, muito importante. Aquilo que... Uma das principais questões que eu coloquei ao meu grupo, e certamente que os meus colegas tutores e os outros ubuntus foram confrontados, foi em que é que o vosso projeto se distingue e é distinto de outros que já estejam no mercado, que outros já estejam a desenvolver. Acho que aqui foi a pedra de toque, porque, digamos assim, como disse o Emanuel há pouco, é preciso acrescentar valor, é preciso trazer sempre algo diferente. E, portanto, esta preocupação teve muito presente nas nossas conversas e nas nossas sessões de sábado. Em que é que o projeto Django, e agora puxando aqui um bocadinho a brasa à minha saúde, é diferente de outros projetos que já existem no mercado, e efetivamente há um projeto que é parecido, e vamos à procura deste plus, vamos à procura desta diferenciação, e foi isso que nós tentamos, digamos assim, incentivar e forçá-los a ir um bocadinho mais fundo e ir mais além. Muito bem. Obrigado, Luís. Ia perguntar... Antes
Antes de passar ali para o Nuno Filipe, também da Lipor, íamos dar aqui um salto para esta questão do design da imagem corporativa, que nisto a Teresa Sarmento, que está aqui connosco, foi importantíssima e determinante para termos conseguido o resultado que conseguimos. Como é que isto aconteceu, Teresa? Isto aconteceu quando vocês me fizeram um desafio de construir um fim de semana criativo na academia, e eu queria agradecer, foi um privilégio enorme, adorei este desafio. Pronto, foi simplesmente um fim de semana, é uma coisa que eu acho que aprendi, que se calhar, se vocês estiverem interessados, eu também estou interessada, e se calhar acho que temos que estruturar isto de maneira a que acompanhe, que os processos criativos existam, talvez um bocadinho. Mas o objetivo principal, eu acho que do fim de semana criativo, foi de tangibilizar os projetos. E eu acho que não passava só pela imagem corporativa. No início, quando eu falei contigo e com a Joana, percebi, queremos os logotipos, como é que vai ser nas t-shirts, como é que vai ser nos PowerPoints. E eu acho que isto tem que ser um bocadinho mais do que os logotipos, não é? E então a preocupação nesse fim de semana foi precisamente de dar uma dimensão mais física aos projetos. E então passou não só por a construção da imagem gráfica, mas também houve momentos em que eles tiveram que dramatizar situações problemáticas, se aparecesse um cliente mal disposto, como é que haveriam de responder. Portanto, ser criativo, tangibilizando os seus projetos em várias dimensões. Então, fala-nos um bocadinho mais deste fim de semana. Que conceitos é que tiveram assim por trás também disto do que o Creative Weekend que tu conduziste? Então, a preocupação foi inicialmente falar um bocadinho sobre como é que os criativos pensam, como é que acontece. Há vários chavões ligados ao design que passam precisamente pelo coworking, que eu já tinha visto na apresentação do IAD do ano passado, e que há outros, há o participatory design, que é quando toda a gente participa para construir alguma coisa. Há muitos chavões ligados ao processo criativo e, portanto, passou também por um bocadinho de formação a esse nível, do que é que existe, como é que nascem as ideias, e também alguma coisa mais ao nível técnico, como é que as fontes tipográficas, como é que as letras podem comunicar ideias, como é que as cores têm que ser impressas e o que é que isso interfere na percepção da imagem, assim um bocadinho mais técnico. Depois houve muito trabalho, as horas possíveis desse fim de semana com as equipas, designers, todos eles licenciados em design, que trabalharam com cada grupo, e depois alguns momentos em que o grupo alargado se juntava e que acho que também foram muito importantes. Portanto, foi sempre várias dinâmicas de grupo, se quiser. E o que é que foi mais desafiante, tanto para vocês como também para os Ubuntus? Eu acho que o mais desafiante foi precisamente conseguirmos entrar no cerne, no conceito de cada projeto, não é? Percebermos um bocadinho. Aqui há imensas pistas giríssimas e estimulantes, que são as culturas, são as aventuras de cada projeto. Portanto, foi muito engraçado essas sinergias que existiram entre os designers e os grupos, não é? E o passar isso para a imagem é muito importante. Muito bem. Muito obrigado, Teresinha. Ia-te perguntar, neste processo, enfim, de incubação, neste tempo que tiveram juntos, o que é que foi mais desafiante, quais os pontos fortes de toda esta dinâmica que se conseguiu criar? Bem, poderia dizer que o mais desafiante foi trazer um bocado de foco e método a toda esta criatividade que os grupos traziam. Realmente, acho que do nosso lado, dos meus colegas da Lipor, sentimos muita vontade. Há aqui projetos realmente têm sua mais-valia, há aqui projetos bastante interessantes.
mas digamos que vinha tudo ainda um pouco no ar, havia só muita vontade, mas pronto, chegámos à fase de pôr as coisas no papel e esse realmente foi o maior desafio. Para tal foi essencial as metodologias que nós procurámos então passar nas sessões de formação, como a metodologia de gestão de projetos, alguns conceitos como, no meu caso, finanças para não financeiros, que também fizemos essa formação, que penso que nos ajudaram os grupos um pouco a estruturar tudo isto. Pontos fortes, realmente a vontade que nós assistimos dos grupos em trabalhar, a questão da multidisciplinaridade, a questão de haver muitos contextos sociais completamente diferentes. Por exemplo, eu tive a oportunidade de apanhar que era um grupo com colegas de Portugal, que tentam intervir num ambiente escolar, junto de crianças e jovens, mas por outro lado também trabalhar com um grupo com colegas que vêm da Guiné, com uma realidade completamente diferente, e esta diversidade que acaba por nós ser às vezes um pouco assustadora, porque tira-nos um bocado da nossa caixa, que estamos habituados a viver e estar, para nós também constitui um desafio muito, muito, muito grande. Nuno, e assim para terminar esta última pergunta, que é, então, o tempo que vem aí, não é? O futuro, o que é que no fundo consideram serão viáveis estes projetos? Há aqui muitos projetos que são viáveis. Agora, acho que os colegas que estão nos projetos têm que ter noção que isto é um ponto de partida. Acabamos agora uma etapa, mas na realidade as coisas estão a começar agora. O nosso apoio foi um bocado ajudar-vos a estruturar, a pôr um bocado as coisas no papel e lançá-las um pouco no terreno, mas agora tudo há para fazer. Por isso, apelo-vos a não perderem o foco e tenham bem presentes os vossos objetivos, o que é que vocês viram e definiram, mas estamos muito expectantes para ver, falarmos daqui a 3 meses, 6 meses e ver realmente qual foi a continuidade que foi dada a estes projetos. Projetos que é pelo seu caráter de intervenção social, projetos que é pelo caráter de inovação, um destaque, por exemplo, da Trincheira, foi um projeto também que gostámos muito, o projeto do Misty Vivi, o Django, o movimento associativo de estudantes africanos aqui na zona do Porto. Temos aqui uma diversidade de projetos que realmente podem trazer algo novo à comunidade. Muito bem. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado aos 4 por esta explicação breve, que já traduziu alguma coisa do que foi acontecendo. E agora vamos fazer uma pausa. Temos 10 minutos para esticar as pernas, para ir lá fora, para conversar também um bocadinho. Para os nossos ubuntus que têm os seus cartões, já aproveitem, comecem já o networking e a falar uns com os outros e a estabelecer contactos. Muito obrigado, até já.